Bom dia, bom dia, virtuosa, tudo bem com vocês? É, Sejam muito bem-vindas, primeiramente, ao canal do YouTube. Bom dia, virtuosa. Este, Nós vamos dar início, né, com este canal. É, e eu sempre falo que Deus, ele prepara tudo tão perfeitamente que eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria começando um canal com este tema, com este assunto, e principalmente neste momento da minha vida, né? Então, eu vou contar para vocês um resumo desses 24 dias do mês de outubro. Sumi um pouquinho do Instagram, ninguém quase me viu, tá todo mundo lá perguntando o que aconteceu. Aí daqui a pouco comecei a pedir oração, aí ninguém entendeu, mais menos ainda. Então, eu vou contar para vocês. E na hora que vocês virem este vídeo, eu já não vou poder responder, não vou poder interagir, porque eu não estarei mais aqui. Eu vou entrar hoje para o acampamento de casais. Eu vou servir no acampamento, só que tem algumas pessoas que eu vou fazer surpresa, então eu não posso soltar esse vídeo antes, tá? Então quando vocês verem, eu já estarei lá dentro. Então vamos começar. Primeiramente, no dia 1 de outubro, no primeiro dia do mês de outubro, eu tive a melhor notícia que uma mulher pode ter na vida. Uma mulher que é mãe, uma mulher que é casada, uma mulher que ama a maternidade, que espera por isso. Na verdade, eu já nem estava pedindo mais para Deus para eu ter mais filhos, porque ele já tinha me feito mãe. Então eu só rezava e pedia para as minhas amigas que não poderiam ter. Só que no dia 1 de outubro a minha menstruação estava atrasada. Ela tinha vindo a última vez dia 25 ou 26 de agosto, inclusive um ano certinho após eu e meu marido ter participado do nosso acampamento de casais. Então, ela atrasou no final de setembro, dia 1 de outubro eu fiz o teste e deu positivo. Glória a Deus. Deu positivo. E eu fiz até um vídeo contando pro meu marido, contando pros meus filhos. Eu ia soltar esse vídeo para vocês, mas eu não soltei porque eu estava esperando os 3 meses, né? A gente sempre espera os 3 primeiros meses para contar geral. Só que muitas pessoas já estavam sabendo, porque desconfiaram, iam me perguntando e eu já ia respondendo. E daí eu falo para vocês, gente, a gente espera tanto para contar, mas Deus falou: não, você vai precisar contar, porque você vai ter que pedir ajuda. Então, assim, nos 7 primeiros dias foi uma felicidade imensa, a família toda feliz e, meu Deus, era uma alegria assim que tomava conta da gente e eu só sabia agradecer, só sabia agradecer. E 7 dias depois, eu fui na minha primeira consulta ginecológica, obstétrica, né, pra saber como que tava o bebê. E a gente sempre faz aquela primeira ultrassom, né, e você espera muito por aquele ultrassom. Eis que quando o médico bate o aparelhinho lá, eu não vejo nada no saco gestacional. Não vejo nada, mas fico quieta, né? O médico fala que é normal, porque eu estava de 5 semanas e alguns dias, que era normal não ver o embrião e tudo. Eu, lógico, já tenho uma experiência lá atrás como enfermeira, falei, não é normal, com 5 semanas não é normal, eu tinha que ter pelo menos alguma coisinha ali dentro, tinha que ter, a vesícula vitelínica, alguma coisa tinha que ter. Saí de lá, já não fiquei em paz, né? Saí de lá, fui pesquisar na internet, nosso amigo Google, e fui pesquisar o tamanho que estava o meu saco gestacional e o que teria que ter dentro dele. E realmente, gente, meu saco gestacional já estava de 12 milímetros. Era uma gestação de 5 semanas e alguns dias. Ele precisava ter a vesícula vitelínica, mas ele não tinha. Então eu saí de lá, mandei mensagem para a família falando que estava tudo bem, mandei foto, mandei vídeo, né, da ultrassom, falando que estava tudo bem, mas eu sabia que não estava. E eu mandei pro meu médico e perguntei a ele, falei, doutor, eu estou preparada para o que o senhor falar, pode falar, eu não vou surtar. Não está normal, né? Aí ele falou, não, para a idade gestacional que tá, é isso que tem que ser. E a semana que vem eu não vou estar aqui e você volta na outra semana. Ou seja, eu voltaria depois de 15 dias para fazer segundo ultrassom. Gente, pensa numa semana que eu não dormi. Eu já não estava dormindo. E pensa numa semana que eu não dormi.
por mais que eu orasse, por mais que eu entregasse a Deus, eu não me desesperei em nenhum momento. Mas a gente sempre fica naquela, né? Deus, eu quero meu bebê, o Senhor me deu, então eu quero meu bebê, eu quero que ele viva, eu quero que ele viva. E eu pedia por um milagre, pedia por um milagre, e rezando, e rezando, e rezando o tempo inteiro, e pedindo por um milagre, e pedindo, e avisando as minhas amigas do que tinha acontecido, e orando, implorando por um milagre, e todo mundo em oração daí, né? E a gente pedia por um milagre, milagre, milagre. E assim foi, durante essa semana que eu não voltaria lá, né? Não dormi. Falar bem a verdade pra você, eu falava assim, Deus, eu quero o meu bebê comigo, eu quero que ele viva, eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida. Mas que seja feita a sua vontade. Mas que seja feita a sua vontade. Gente, eu vou falar pra vocês, a gente tem que aprender a pedir. A gente tem. Eu sempre falava assim, Deus, eu acho que não é pecado eu pedir, eu clamar pela vida do meu bebê. Eu acho que não é pecado, então eu vou clamar, eu quero vida, eu quero vida. E assim foram essa semana inteira, mais uma semana sem dormir, porque assim, não que eu estava naquela ansiedade de morrer, de partir o coração, mas eu passava as noites rezando. E eu pensava assim, eu preciso pedir constantemente para Deus, né? Porque eu não posso fazer nada com as minhas mãos, eu não posso pôr a mão lá dentro, eu não posso ajudar, não posso fazer nada. Eu preciso dele, é só ele que pode fazer. Ninguém pode fazer mais nada, é só ele. Então eu clamava dia e noite por isso. Aí, até que chegou a segunda-feira, agora dia 20, nós voltamos ao médico. O Maurício estava trabalhando fora, atendendo fora. A minha cunhada foi comigo. E chegando lá, eu tinha certeza que eu ia ver a glória, eu ia ver o milagre ali e tudo. E o médico, neste momento, ele foi, né, categórico. Ele falou assim, olha, não está evoluindo, o bebê não está o embrião não está evoluindo da forma que ele tem que evoluir. Normalmente, quando acontece isso, nós temos que esperar até 8 semanas. E se não evoluir, é porque é uma deficiência genética que acontece, né? Tanto no espermatozoide como no óvulo, pode ser uma deficiência de ambas as partes. E essa gestação, ela não evolui. E, gente, quando não tem o embrião dentro do saco gestacional, chama-se gravidez anembrionária, que ela não tem embrião, então você tem é uma gestação, você tem todos os sintomas de gravidez, tudo, só que ela não evolui, você não vai chegar até o final. Porque o embrião não evolui, então não tem, se não tem embrião, não tem gestação até o final. Então, ele nos falou que se com 8 semanas e pouquinho, não evoluir essa gestação, com 9 semanas o organismo elimina. E se o organismo não eliminar, nós temos que fazer a curetagem. Porque o saco gestacional está ali. E no meu caso já tinha até a vesícula vitelínica agora. Ou seja, a vesícula vitelínica evoluiu, mas o embrião não evoluiu. Aquilo eu já estava preparada, né? Eu pedi a cura, pedi o milagre, mas eu já estava preparada. Então, a minha cunhada começou a perguntar pra ele, porque ela ficou abalada, né? Aí na hora que saiu de lá, ela falou assim... Eu dei uma choradinha ali, tipo... Aquela choradinha de uns 2 minutos, mas passou. E ela começou, né? A falar e... Nossa, que bom que você está munida na fé, né, Nayara? Que bom que você está respaldada, né, de Deus, enfim. E eu falei, eu tô tranquila, eu tô muito tranquila. Eu já estava esperando que isso pudesse acontecer, lógico que a gente não queria. Então, eu fiquei tranquila. Gente, eu vou falar pra vocês. Depois disso, a gente saiu, foi pra casa da nossa tia para visitá-los, casa da tia do meu marido. E realmente, aquela tristeza tomou conta de mim. Tomou realmente conta de mim. Eu falei assim, Deus, eu sempre falei, né? Olha o que eu falava, gente. Deus é tão perfeito comigo, Deus é tão perfeito comigo, que ele me deu 2 filhos, os médicos falando que eu não poderia ter esses filhos, e Deus me deu 2 filhos. E nunca tive um aborto, nunca tive um aborto. Eu sempre odiei essa palavra aborto, mas é assim que
que falam, né? E eu falava assim, eu nunca tive um aborto. Quando ele me deu de verdade. E tal, tal, tal. E daí cheguei lá na tia e eu comecei a ter aquela tristeza, porque eu falava assim, será que agora eu vou passar por isso, meu Deus? Mas não tem problema, seja feita a sua vontade. Gente, eu nunca questionei Deus por isso. Eu nunca perguntei por que comigo. Eu nada disso. Nada disso. Eu aceito o que ele me dá. Mas eu não queria que a tristeza tomasse conta de mim. Eu não achava justo ficar triste. Eu não achava justo chorar. Só que eu também não entendia por que não era justo, entende? É uma emoção, assim, é um turbilhão de sentimentos, porque a partir do momento que você tem o beta-HCG positivo, é o hormônio da gestação, você sabe que você vai gestar um ser. Então não importa se ele já existe na vesícula vitelínica, não importa se ele já tem um embrião, não importa nada. Se tem o saco gestacional, para mim eu tô grávida. Meu corpo está me avisando, Deus está me avisando que eu vou gerar um ser. Então a partir daquele momento você não quer perder nada, você não quer perder. E daí eu comecei a pedir oração, e graças a Deus eu estou em volta de pessoas que são amigos de Deus, esteja próximo de pessoas que são amigos de Deus, esteja próximo de pessoas que querem oração o tempo inteiro, que amam a Deus o tempo inteiro, para você se fortalecer. Porque Deus deixou as pessoas para isso, para umas ajudar as outras, né? Pra gente se ajudar, pra gente orar, pra gente pedir. E assim foi. Na segunda-feira, eu e a minha cunhada voltamos, no mesmo dia, voltamos pra nossa cidade. E aconteceu um episódio que eu vou contar depois pra vocês. Depois, tá? Um episódio assim, gente, que olha... Vocês não estão entendendo, mas eu vou contar depois. E daí, o que aconteceu pra eu estar bem hoje? Hoje, dia 24 de outubro, o que aconteceu para eu estar bem? Gente, na terça-feira, a ultrassom foi na segunda, na terça-feira eu falei, eu não posso deixar de ir à missa no Recanto São João Paulo II aqui em Porto Rico. Presidida pelo Padre Adão, eu não posso deixar de ir. Eu amo aquela comunidade, eu quero frequentar aquela comunidade, eu preciso daquela comunidade. A gente precisa estar dentro de alguma comunidade. A gente precisa servir de fato, e eu vou servir a comunidade agora final de semana. Eu falei assim, então eu preciso ir nessa missa. Tanto é que os nossos coordenadores já tinham pedido pra gente ir à missa lá, né? Gente, quando eu chego à missa... depois da missa haveria adoração ao Santíssimo. Eu já comecei a chorar a missa inteira, né? Eu comecei a chorar porque eu já estava sentindo umas cólicas fortes, e eu colocava a mão na minha barriga e eu só rezava, mas até aquele momento eu pedia por um milagre, eu pedia por vida, eu pedia pela vida, eu falava, Senhor, sopra no meu útero vida, eu preciso dessa vida. Eu preciso que o Senhor dê vida ao meu filho. E, na verdade, eu acho que é menina, né? Então eu falava, minha filha, que Deus me perdoe se não for, que meu bebê me perdoe, mas assim, eu só consigo sentir que é menina. Não sei se é porque eu quero ou porque é mesmo, porque dos meninos eu tinha certeza. Então, assim, eu pedia vida, eu pedia para Deus um milagre, Deus faça um milagre, eu quero meu filho comigo. E eu clamava, e na hora do Santíssimo eu me ajoelhei, eu me prostrei, e eu chorava, e eu pedia esse milagre, Ah, como eu pedia esse milagre! E depois que o Santíssimo passou, uma paz tomou conta do meu ser. Uma paz que eu não sei explicar para vocês, mas ela tomou conta do meu ser. Aí eu saí de lá, recebi uma notícia. Antes de sair de lá, eu recebi a maior notícia que eu poderia receber nos últimos tempos, de um milagre que aconteceu com uma amiga minha de gestação também. Então, assim, eu já estava em estado de graça. Eu falei, Senhor, obrigada por esse milagre da minha amiga, porque se não acontecer comigo, mas aconteceu com ela, que bom, Senhor Jesus, o Senhor faz tudo perfeito, o Senhor ama a gente. Comecei a agradecer por ela, que eu já estava orando por ela. Então, eu já saí dali muito bem. Aí, na quarta-feira, que foi ontem, hoje é quinta-feira, na quarta-feira, que foi ontem, eu acordei feliz. Eu acordei eu consegui dormir a noite inteira, eu já tinha conseguido dormir há 2 noites atrás. Aí eu consegui dormir a noite inteira, eu acordei assim feliz. Comecei a rezar o terço, né, desde segunda, todos os dias com o Salmo 91 junto, que eu rezo o terço, mas aí comecei a rezar com o Salmo 91 junto, que eu vou contar por quê, depois, em outro vídeo. E assim,
Ontem eu só conseguia sentir uma paz que eu não sabia explicar. E de manhã eu já coloquei a pregação do Paulo Ricardo, que fala da vida de São José, de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Terezinha. Porque eu hoje sou devota desses dois santos, porque, gente, não tem... Assim, existem milhares de santos que a gente pode se inspirar, mas para mim Santa Zélia e São Luís é o exemplo de santidade numa família. Eles se santificaram sendo marido e mulher e gerando filhos para Deus. Eles fizeram e cumpriram o que Deus manda, o que Deus pede. Deus nos pede filhos. Deus quer que povoemos tanto este mundo quanto o céu. E assistindo e ouvindo a vida de Santa Zélia novamente, porque eu ouço todos os dias ou sempre que eu preciso, eu amo a vida de Santa Zélia e São Luís. Então, eu sou apaixonada por eles, eu tenho um quadrinho deles aqui na minha casa, com a família deles, eu amo. Eu falei, eu vou assistir novamente, eu vou ouvir novamente a vida de Santa Zélia. E aquilo ali, gente, fez assim, ó, abriu a minha mente. Aquilo foi um afago para minha alma, aquilo foi todo o entendimento que eu precisava. Gente, eles devolveram 4 filhos para Deus, para o céu. Eles devolveram. A gente tem que entender que não existe morte. Existe morte para esse mundo, mas a vida ela é eterna. Deus nos prometeu vida eterna. Se nós somos católicos, cristãos, se nós amamos a Jesus, a Deus, nós temos que acreditar que existe o céu e que existe vida eterna. Assim como existe o inferno e que nós vamos viver vida eterna também no inferno. Então nós temos que ser santos. Eu aprendi isso há 1 ano atrás. Deus já estava me preparando para eu entender que eu precisava viver bem nesse mundo, que eu precisava tentar santificar a minha família porque existe o céu. Gente, eu te falo... Hoje eu te falo, eu entendi o que é o aborto, que não é aborto, gente. Não é aborto. Quando você perde um filho, você não perde. Você devolve ele para Deus. Eu já falava isso, que se eu devolvesse os meus filhos, João e Mateus, para Deus, eu estaria devolvendo. Eu poderia ficar triste, eu poderia sentir saudade, mas eu teria que ter a alegria infinita de saber que os meus filhos, de tentar fazer o máximo para os meus filhos se santificarem, para eles serem anjos para Deus, santos. E daí aquilo veio na minha mente, eu falei, como que eu pude pensar na minha vida que se Deus levasse o meu bebê, eu estaria cometendo um aborto, ele ia morrer. Não, meu bebê não vai morrer. O meu bebê não vai morrer, ele vai viver. O milagre é este. O milagre que eu pedia não é o milagre de ter o meu filho nos meus braços. É o milagre de entregar o meu filho para Deus ou tê-lo nos meus braços. Se o meu filho viver para mim, viver para este mundo, ele vai viver. Se o meu filho viver para a glória eterna, ele vai viver. Então hoje eu estou assim. Eu entendi o que é a vida. Nós somos mulheres. Deus nos fez para sermos mães. Deus nos fez para sermos mães que temos filhos aqui na terra. E Ele também precisa que sejamos mães para dar filhos para Ele no céu. Ele precisa povoar o céu. Existe uma explicação em Deus mandar, em Deus fazer com que você tenha um aborto, que você jogue o seu filho pela privada. Você acha que Deus ama tanto uma pessoa, Deus ama tanto o ser humano que ele vai simplesmente deixar o seu filho ir pela privada e acabou? A vida acabar dessa forma? Não, gente, o corpo ele é matéria. Se o meu corpo expelir o meu filho e ele for pela privada, é só o corpo. O corpo não interessa, gente. O que interessa é a alma. É a alma. Nós, seres humanos, precisamos pegar, precisamos tocar, mas não é isso que importa. Enquanto a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. Então, se Deus está me fazendo passar por isso, é justamente isso. É na dor que a gente entende o quanto Deus nos ama. Ele nos faz passar pela dor para a gente entender o quanto Ele nos ama. E hoje o Evangelho fala sobre isso. Ele amou tanto, Ele nos amou tanto, Ele nos amou tanto. Ele nos amou de tal forma que Ele entregou o seu filho. Gente, tem prova maior do que um pai entregar um filho para morrer do jeito que Jesus Cristo morreu, com todo aquele sofrimento. Aí a gente fala, por que eu não posso passar por isso, sendo que Deus mesmo passou? Então, hoje eu entendo
E tenho certeza que tudo que a gente passa de ruim é justamente por isso, pra gente amar a Deus cada dia mais. Não é pra gente se revoltar com Deus, não é pra gente entrar em depressão, não é pra gente ficar triste. A tristeza não é de Deus. O luto, ele tem que durar 1 ou 2 dias, está na Bíblia, para que as pessoas pensem que você não tem um coração duro. Mas para Deus não existe luto. Porque é vida, é vida. Se a criança estiver aqui ou não, é vida. Ela vai viver eternamente na glória do Pai. Eu quero viver eternamente na glória do Pai. Esse mundo é passageiro. Esse mundo nos prepara. É uma preparação para viver a vida eterna. Se a gente não acordar para o que realmente importa neste mundo, por o que você tem que fazer de bom neste mundo, o correto neste mundo, para garantir a vida eterna. Então, independente, hoje eu quero dizer para vocês que eu estava aflita até eu entender o que é isso. Então, mulheres que perderam seus filhos, mulheres que devolveram seus filhos para Deus, mulheres, como eu queria que vocês entendessem e sentissem o que eu estou sentindo neste momento. A paz que eu estou sentindo neste momento. E eu quero falar para vocês, independente do resultado que eu vou ter segunda-feira, eu estou em paz. Eu vou devolver o meu filho com alegria, honras e glórias. Eu sou mãe, agora eu entendo que as mulheres colocam lá mãe de anjo. Eu achava que era só porque era um anjinho que não tinha pecado. Mas não, é um anjo que Deus precisa para povoar o céu. Ele precisa de pessoas para povoar o céu. Então eu quero deixar essa mensagem para você. E eu quero deixar essa mensagem para as pessoas que estão orando por mim. Hoje, se vocês quiserem continuar orando por um milagre e achar que esse milagre é ter o meu filho nos meus braços, continuem. Mas eu quero dizer para vocês que o milagre que vocês estão pedindo é: se Deus deixar o meu filho ou se Deus levar o meu filho, tudo é milagre. Tudo é bênção, tudo é graça. Eu estou em paz, eu estou feliz, eu estou em estado de felicidade extrema, eterna. Estou em estado de graça, eu estou bem, eu estou maravilhosamente bem. E por que que eu acho que eu estou tão bem assim? Gente, Deus me preparou certinho, Ele me deu uma gestação, que eu iria passar por tudo isso e que eu estaria no lugar santo, na terra santa dele, servindo a ele, com pessoas que amam a ele, com pessoas que buscam a ele constantemente, com pessoas que buscam o céu. Nós estamos com o mesmo propósito de vida, buscando o céu. Glórias a Deus todos os dias, louvado seja o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve a Mãe do Senhor, salve aquela que intercede por nós, que nos cuida e que nos ama. Uma gestação, ela não é somente quando o seu filho nasce para você, ela também é quando o seu filho nasce para a glória do céu, para a eternidade. Amém! Amém! Ai, obrigada, meu Deus, obrigada. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, só. Eu não sou digna de pedir mais nada, eu só sei agradecer. Agradecer por tudo, por Ele nos amar tanto. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que eu vou contar mais coisas aí pra vocês do que aconteceu. Aí vocês falam, Nayara, muita coisa acontece com você, né? Sim, eu tenho muitas, inúmeras experiências com o meu Deus. Eu o amo de todo o meu coração, só que agora, além de amar, eu também sigo tudo que Ele manda. Eu quero me santificar, não para ser beatificada, mas para chegar lá em cima e Ele falar, filha, você não conseguiu a santidade não, mas você tentou o tempo inteiro. Parabéns. Eu imagino, eu vejo Ele falando isso para mim. Ou então você conseguiu alcançar a santidade. Que bom, meu Deus, que bom. Glória a Deus, glória a Deus. Busque a santidade. Eu não sabia o que era isso. Isso é um tema para outro vídeo. Mas assim, hoje eu quero falar para vocês que a minha gestação, ela é uma bênção do Senhor. Ela é uma bênção do Senhor. Independente se o filho vai estar comigo ou se vai estar com Deus. Beijo! Fiquem com Deus e até mais.